começando de novo a falar sobre os alimentos rápidos e fáceis de fazer. Entre os alimentos mais fáceis de fazer está o pão. O pão foi o primeiro alimento que o homem fez quando ele aprendeu a cozinhar, a misturar as coisas e tal. O primeiro pão deve ter sido feito de alguns tipos de cereal que eles tinham à disposição. Podia ser o trigo, podia ser a cevada. Então eles misturaram com um pouco de água, um pouco de sal, e no começo o pão não tinha fermento. Depois, com o tempo, eles foram descobrindo. O primeiro pão deve ter surgido mais ou menos há 12 mil anos, ou seja, 10 mil anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. Então, veja só, o pão é muito fácil de fazer, é o alimento mais simples de se fazer, basta misturar todos os ingredientes. E nesse caso, a gente vai usar só 6. Eu não vou usar fermento biológico, vou usar esse fermento de caixinha mesmo, aqueles de potinho e tal, fermento em pó, que a gente chama de fermento químico, né? Para facilitar um pouco, eu estou usando aqui só elementos que não tem glúten, porque eu estou com restrição de glúten. Mas é só vocês mudarem a farinha de glúten por outra coisa, tá? Pode ser farinha de trigo, pode ser farinha de arroz, pode ser o que for. Vamos lá então. Eu vou primeiro colocar os ovos, 2 ovos. Vou colocar aqui uma xicrinha pequena de azeite ou óleo. Pode ser manteiga também se quiser, mas é melhor o líquido. E vou bater isso aqui um pouquinho. Agora eu vou colocar 2 xícaras de água. Um pouquinho de açúcar, uma colherzinha de chá de açúcar. Uma colher de chá de sal. Vou bater de novo. E vou colocar agora 2 xícaras e meia de farinha. Como eu falei, qualquer farinha que vocês quiserem, tá? Todas as farinhas vão muito bem. Vou bater bastante agora para conseguir misturar. Aí vai ficar um creme bem grosso. O que eu vou fazer por último? Como se eu fizesse um bolo. Agora nós vamos colocar o fermento em pó, uma colher de sopa de fermento em pó. E vamos bater, mas não muito, tá? Não muito, senão o pão vai ficar, às vezes, o fermento perde um pouco a força, tá? Vamos lá. Misturamos tudo. Aqui nós já temos todos os 6 elementos, mais a água. E vamos colocar isso tudo aqui numa forma, porque nós vamos fazer um pão de forma. Olha que massa mais bonita que deu aqui, gente. Ó. Pronto. Nosso pão tá aqui. Olha que bonitinho. Agora nós vamos levar ele a mais ou menos 200 graus. Eu vou contar quanto tempo tem certinho para depois mostrar para vocês. Então, gente, o nosso pão ficou pronto. Foram quase 50 minutos de forno, porque ao invés de 250 eu coloquei 200. Eu fiquei com medo que ele queimasse, porque eu acho que esse forno é um pouco forte. Mas acabou que durou mais tempo do que eu esperava. Se for a 250 graus, como eu falei, ele vai mais ou menos nesse período de 40 minutos, tá? Então vamos cortar esse pãozinho para ver como é que ele tá? Olha só, Geni, como é que ele ficou bonito. Tá? Olha, parece um bolinho. Vamos ver como é que ele tá por dentro? Ele tá quente ainda, mas olha, tá? Ele ainda vai esfriar isso aqui, ó como ele tá maciozinho. E tá crocante por fora, ó. Daqui a pouco a gente vai experimentar e vai ver se ficou bom, né? Eu vou comer um pedacinho, vamos ver. Tá ótimo. Experimente.